Ai, que delícia, né, Ivan? Começando um novo podcast. E hoje com um tema, né, Ivan, que eu acho que vai economizar uns 10 anos de terapia do pessoal, né? Verdade. Falar da nossa emoção, da nossa cura, do nosso emocional, é falar da vida de um jeito onde ela pode ser mais leve, sem adoecer também as pessoas que convivem conosco, né, doutora? Isso, e o tema, né, hoje é o preço invisível de não amadurecer emocionalmente, né, gente? O que que a gente percebe isso? Como que a gente vê essa situação acontecer? Quando a gente tá travado em alguma situação. Gente, parece que a gente esforça demais, pode ser na parte de relacionamento, pode ser na parte financeira, pode ser na parte profissional. Mas a gente esforça, esforça, esforça e parece que a gente não tá saindo do lugar. Essa questão é importante a gente ficar atento, porque bem provavelmente as questões não são dinheiro, relacionamento e profissional. A questão está associada a você sair do seu lugar, tá? Então, por isso que a gente quis fazer, né, Ivan, esse Isso. podcast, por ser um tema, gente, que eu acho que vai nortear a vida de todo mundo e vai trazer um passo a passo de forma muito clara, né, Ivan? O que que em cada etapa da nossa vida, infância, adolescência, idade adulta, relacionamento afetivo, o que em cada etapa da nossa vida a gente espera que aconteça, né? E o que que está equilibrado e que ordem que é essa, né? Então, esse eu acho que é um início para a gente prestar muita atenção em cada etapa para ver se a gente está caminhando bem, Caminhando, né? isso. E quando você fala disso, esse lugar de ficar de fora do meu lugar, ele só me tira força, né. Eu falo É. muito que quando eu sei de onde eu venho, quando eu sei quem eu sei o meu lugar no mundo. Eu não tenho que procurá-lo em outras pessoas, em um relacionamento, no meu na minha liderança, dos meus amigos, né. Então é muito importante que a nossa vida também, ela vá para uma outra oitava, de acordo com o que eu tenho na minha vida. Eu preciso combinar com o que eu tenho, com o que eu faço, né. Eu posso ter aí, né, a abundância do dinheiro, mas o meu emocional está pedindo empréstimo parcelado. Ó, gostei dessa. Adorei, Então, adorei. eu tenho que entender que esse lugar também de cura emocionalmente, ele é para todas as pessoas que estão do meu lado, para minha família, para os meus parceiros, porque eu também adoeço quem está do meu lado quando eu estou doente. É. Porque quando a gente ocupa o nosso lugar, né, Ivan, a vida flui. Então a gente vê, gente, se a gente tá agarrado em alguma coisa, a gente tá travado, é porque a gente saiu do nosso lugar. Isso. E quando você sai do seu lugar e quando você não sabe o que que cada lugar representa, né, gente? A tendência nossa é não conseguir ir para frente. Então, a gente é como se fosse um adulto, por exemplo, com uma atitude totalmente infantil, ou às vezes uma atitude adolescente, né. Então, o que que é que cada etapa da vida, né, Ivan, como que a nossa vida ela vai mudando de acordo com as etapas. Então, quando a gente fala muito da infância, né, gente, a infância é um lugar onde a gente recebe dos pais, Uhum. né. Eu acho que eu sempre vou começar com aquela frase, Ivan, que é: "Dos pais eu Sebo. recebo, para os filhos Isso. eu dou, mas para todos os outros adultos do mundo eu troco". Troco. Eu acho que essa frase ela vai nortear muito a percepção que a gente tem, porque às vezes a gente está lá na idade adulta esperando receber do nosso parceiro, de uma forma desproporcional. Então a gente ainda está numa posição muito infantil, né, Ivan? Isso. E quando nós não recebemos o que nós gostaríamos ou projetamos na vida, nós vamos cobrar isso da vida o tempo todo, como se eu tivesse uma dívida. E aí é o lugar que eu volto para a infância, que é aquele lugar da criança vingativa, né? Eu É. não faço porque, eu não faço porque. Aí eu fico preso num lugar que já não faz mais sentido. E a vida me espera com soluções, com abundância, com relacionamento, mas eu estou ainda na vingança, nesse amor cego, né, que a gente fala muito desse amor, que é o amor que quer salvar, o amor que quer mudar tudo, o amor que não concorda, o amor que é o amor que impõe e não aquele amor que deixa a vida fluir, né. Então é tão importante essa nossa consciência que nos traz o quê? Um momento de autonomia, né. Isso aí. E acontece, né, gente, então vamos pensar assim, o que que a gente espera naturalmente da nossa infância, né, a gente espera, receber.
Então, às vezes, eu tô numa relação ali, eu tenho os meus pais, ou eu tenho quem exerça a função de pais, eles vão fazer pela gente. Mas acontece umas situações, né, Ivan, de que às vezes a criança ela não recebe, você Não recebe, percebe? não recebe. E aí ela começa a tomar um lugar que não é dela. Então, já vou começar aí desde a infância. Quando a gente começa a ter essa percepção, e parece que quando ela não recebe da infância dentro desse contexto, ela começa a querer cobrar eternamente um recebimento desproporcional. Então, pode acontecer isso na nossa vida, né, Ivan? Eu falo muito isso, que até nos negócios, né, isso vai reverberar, porque uma pessoa, um cliente, né, a gente aqui trabalha com muitas demandas, aquele cliente que sempre quer o desconto, que sempre quer um preço mais baixo, na verdade, ele quer é pai e mãe, ele quer o tempo todo. E quando você olha para esse cliente, se você vai dando esse desconto, você pode entregar a vida para ele, que não é o suficiente. Por quê? Ele, na verdade, quer um amor de pai e de mãe. E quem entrega esse amor são só esses seres iluminados também, seres que são luz e sombra que deram a vida. Não tem como eu dar ao outro o que é do pai e da mãe. E muitas vezes eu quero curar alguém de um relacionamento, fica no lugar dos pais. E o que que acontece? Um distanciamento enorme, principalmente o quê? Na energia sexual, né, doutora? É, sem dúvida. É porque quem não recebeu, né, gente, da vida aí nesse contexto, ela fica tentando tirar da vida o tempo inteiro tudo aquilo que ela não recebeu. Só que eu gosto de fazer um adendo muito importante, né, Ivan? Porque às vezes a pessoa ela vai bloquear e travar nessa época, mas, ô, gente, a gente recebeu a coisa dos pais mais importante que a gente Uhum. poderia ter recebido, que é a vida. Então, aí eles já estão no crédito. Já tô no Vão crédito. diferenciar É, isso, né, Ivan? O que isso. que é essa essa vontade positiva, essa questão positiva que a gente tem em relação aos pais, né, essa gratidão em relação aos pais, gente, porque por pior que você entenda, você fala assim: "Cristina, eu tive um péssimo pai, eu tive uma péssima mãe", sei lá, com alcoolismo, ou disfuncional, ou narcisista, pode ser o que for, gente, mas eles deram a coisa mais importante que é a sua vida. Então, assim, quando a gente começa com esse raciocínio, Ivan, eu acho que a gente já começa a destravar algumas questões aí dessa dívida com a É. vida, né. É, porque a vida ela é impecável, né. Eu posso, honrar o meu pai fazendo sucesso com a vida que ele me deu, a minha mãe. Agora ficar nesse lugar de que os meus pais não deram o que eu queria, tá bom. E você tem buscado o quê? Tem buscado essa falta? Né, porque eu falo muito isso, os pais eu gosto dessa fala, os pais foram a nossa chegada. A saída é nossa. A gente precisa de entender que nós vamos ter uma referência de tudo aquilo que foi a nossa criação até um certo tempo. Depois é pelas suas escolhas, pelo que você quer ser. Então eu falo muito isso, eu trabalho com sistêmico, mas eu sempre falo: olha, vamos separar comportamento sistêmico, vamos parar de banalizar que tudo é sistêmico, vamos, porque a gente tem que ter uma realidade, né, muito profunda nesse lugar de entender que o nosso sistema familiar também, ele é a nossa força. Se eu estou aqui hoje falando, que eu falo: "Ah, você fala", porque eu vi o meu pai falar e ele falava assim: "Converso com uma pessoa que está na rua, mas vou em Brasília e converso com um deputado". Então, eu aprendi com meu pai, ele também teve várias questões, vários passos errados na vida. Tá, mas e a força que eu tenho dele? E o Zica Eduardo que existe em mim? Ele está aqui dentro de mim. Só que eu tenho que olhar, né, como você falou, com um olhar de gratidão e de concordância. Foi assim que a vida chegou até a mim. Se eu nego a vida, eu nego quem? Eu nego eu. É. E tanto que eu falo a gente fala, eu brinco muito lá no consultório, eu falo assim: "Ô, gente, você reclama de pai e mãe, você pode até reclamar até os 18 anos, depois você se vira com o que você tem". Porque a gente começa a ver, gente, às vezes a pessoa fica num ideal, né, Ivan, fala assim: "Ai, Ideal. gente, um pai e uma mãe super funcionais, eu vi o pai ali da minha É, amiguinha, e é um pai funcional, e que legal, que família feliz e que funcional". Primeiro, gente, que a gente não tenta interpretar as coisas de fora, a gente nunca sabe o que está acontecendo daqui dentro daquele outro sistema, né. E segundo, quando, né, tem os pais que são muito funcionais, tudo muito estruturado, a pessoa ela tem uma dificuldade em lidar com as questões da vida depois que ela sai daquela estrutura, né. A gente fala, na infância a gente recebe e a gente entende e enxerga tudo que está dentro da nossa casa. Na adolescência e pré-adolescência e adolescência começa a que eu já entender faço um pouco do fora. sistema, né. Que você já faz, e você já começa a ver e falar assim: "Gente, olha pra você ver, na casa da minha amiga ali é assim que funciona, no relacionamento dos pais da minha amiga é assim, assim, assado". Você já começa a enxergar um pouco fora, né. E depois na idade adulta a gente É, define como que a gente vai viver nossa vida e como que a gente vai formar a é. nossa família e como que a gente vai alinhar os combinados aí.
Mas eu falo que, às vezes, a pessoa fala assim: "Ah, mas se eu tivesse essa vida com o pai e a mãe funcionais, às vezes você teria outros problemas em outras épocas de vida". Sempre vai existir frustrações para os filhos, né, Cristo? Não tem Sempre vai ter. jeito. Tanto que a gente fala, gente, o bom pai ali, a boa mãe é aquela que se faz substituível. Então, assim, pais perfeitos demais, a gente tem que ficar muito atento, porque se eles são perfeitos, eles estão se anulando. Então não tem uma medida, porque você pensa assim, eu vou, meu pai não foi um pai bom, ou minha mãe não foi uma mãe boa, eu vou ser a melhor mãe que eu posso ter. Você vai errar pelo excesso. Você vai começar a se anular às vezes para ficar nessa posição de uma excelente mãe. O filho vai começar a ter uma noção errada sobre as relações, porque ele vai começar a achar que, às vezes, até num relacionamento Uhum. de parceria com outra pessoa e tudo mais, ele vai achar que o outro tem que abrir mão da vida. E como que você vai sair dessa estrutura com a mãe se a mãe está sendo absurdamente perfeita? Ela Perfeita. está anulada. E Perfeito. se ela está anulada, ela vai cobrar um preço muito caro. Eu acho linda essa colocação sua, né, da mãe, né, a gente trabalha muito a mãe, mas eu falo: "Por quê?". Olha, dentro da mãe 9 meses, depois 9 meses fora achando que a mãe era você e que você era a mãe, né. Por isso Isso. que a gente trabalha tanto essa esfera do feminino. É. E eu falo muito isso, quando você começa também a ir para um julgamento desse lugar familiar, tem algo chamado roda de Sansara, você roda e não sai do lugar, porque você está julgando, e julgando eu estou fazendo o quê? Repetindo. Eu preciso ter consciência de que eu também amo de um jeito inconsciente, repetindo o que o meu pai e a minha mãe fizeram, porque aí eu não tenho que falar para ninguém que eu estou os amando, eu estou apenas repetindo. É um jeito discreto que eu falo: "É, eu amo meu pai", o que que ele faz? Então você está fazendo igual ele". Olha, é o jeito que você tem de amá-lo inconsciente, você não tomou consciência de que agora você pode diferenciar, que você pode fazer esse lugar, né, porque esse fechamento da adolescência, quando você vai, né, para os setênios, eu falo que ele é tão importante, porque é o lugar que a vida entrega para você o que é seu, né. Os 17 anos, a gente faz muitas mudanças na vida, depois a gente comecei a estudar sobre isso, é um momento de decisões, de profissões, de muitas coisas. E aí eu começo a entender e acolho que os meus pais só deram o que eles receberam, e ainda entregaram muito mais. E quando uma mãe chega perto de mim com essa perfeição, né, essa perfeição que adoece, não a perfeição da presença, porque a perfeição adoece e a criança fica paralisada, né, doutora? A gente sabe Isso, disso, sem né? dúvida. Eu falo assim: "Você tem a intenção de mostrar para sua mãe como cria filhos? Por isso que você está adoecendo? Não compete com a sua mãe não. Cria do seu jeito, porque você não vai fazer algo para mostrar para sua mãe como que se educa filhos, você vai só perder força. Ela tinha naquele momento aquelas ferramentas, hoje você tem as suas. E se você for para um lugar de competir, você vai enfraquecer". Não, e é engraçado, né, porque a gente tem essa impressão, né, de que é fácil, né. Aham. Você É olha quando você vai básico, julgar pai e mãe, aí você básico. vira e fala assim: "Ô gente, mas isso aqui é só não fazer isso, fazer isso". Gente, mas quando você mexe numa situação, num contexto do Uhum. sistema, você avacalha outra parte. Eu falo assim, é como se a medida ela fosse ali. Quando a gente vai criando filho, às vezes você fala assim: "Ah, eu vou cobrar um pouquinho mais aqui, responsabilidade e compromisso". Aí o filho começa a ficar muito responsável. E às vezes ele começa a ter uma ansiedade de excesso de responsabilidade. Você fala: "Ai, meu Deus, agora eu vou ter que dar uma equilibrada aqui para tirar um pouquinho de responsabilidade", falar que ele pode levar a vida mais leve. Aí ele vai caminhando para o lado de cá. Aí ele começa a ficar tudo muito leve, um pouco sem compromisso. Vocês percebem que quando a gente tira de uma coisa, a gente organiza outra e que não existe, né, esse método, então, aí é só fazer isso que dá tudo certo, porque tem uma questão muito personalizada. Claro que a gente vai falar de questões que são muito importantes relacionadas à hierarquia, posicionamento, ao lugar de cada um. Mas a cada filho, você pode ter 2 filhos ali, e os 2 filhos, até a ordem que eles vieram já vai Uhum. interferir na forma como vai ser. A forma de sensibilidade, às vezes um é muito mais sensível, tem uma percepção, uma inteligência muito mais interpessoal, às vezes o outro é prático. Então você vai ver, se você tratar os 2 da mesma forma, Uhum. um vai começar a apresentar algum sintoma negativo de uma coisa e o outro vai É, começar a ter facilidade com aquilo. Então esse olhar personalizado e essa medida da gente conseguir enxergar o outro, né, Ivan, do jeito que muito. ele Isso, é, lindo isso. é muito claro. A gente por isso que é importante a gente Unicidade, né? não É, é do direito é eles se desligam eles são iguais, mas na medida em que se desigualam, não tem jeito, tem perfis diferentes. E a mesma coisa vai trazer efeitos diferentes em cada um, né. eu falo às vezes assim: "Ah, meus filhos são diferentes". Eu falo assim: vamos olhar para um outro lugar? Talvez podemos falar gravidezes diferentes? Me fala um pouco dessa gravidez".
E aí a gente consegue entender o contexto que aquela mulher, quando estava grávida, teve uma dificuldade, teve de ficar de repouso. E aí aquele filho, ela tem muito mais ligação no sentido, porque ela ainda está naquele momento, tipo assim, naquela ligação. E eu falo assim, e o outro filho tem uma outra dinâmica, porque quando ele chegou era um outro contexto. E esse contexto pode ser emocional, financeiro, né? E eu falo assim, você precisa de olhar para esse lugar, porque o filho, né, ele desenvolve de acordo com tudo que ele vê. Mas quando ele adultece, ele vai fazer o quê? Assumir o destino dele. E aí é a hora que eu falo muito isso, que é o papel, né, de quem cria, né. A minha professora sempre dava esse exemplo. A mãe passarinha fica cansada de buscar alimento para os passarinhos, e ela chega no ninho e empurra eles para eles voarem, né. E se a mãe não faz isso, cabe ao filho fazer esse movimento. Lindo isso, né. Perfeito, Até Ivan, arrepiei aqui, que eu sou de perfeito, falar. eu até arrepiei também. É É, porque às vezes a precisa desse pessoa, né, movimento. Ivan, ela vai virar e falar assim: "Ah, mas é porque minha mãe o tempo inteiro me mantém perto dela, porque ela fala". Gente, a gente entrou aí nós vamos entrar na adolescência. Agora só para finalizar a parte da infância, eu acho tão importante a gente esclarecer isso pra gente entrar na adolescência. Ivan, fez uma diferença tão grande na minha vida quando eu entendi o que que significava o tomar pai e mãe para Hum, si, hum, porque a gente, a princípio, vem com uma sensação: "Ah, entendi, eu tenho que perdoar pai e mãe". hum. O perdoar te põe numa posição como se fosse você estivesse Ai, acima do pai e é. da mãe, como se você tivesse Como maior. se eu devolvesse para ele, Como se eu né. devolver e como se a gente É, coitada da gente que é. que acha, né, que vai conseguir, né, ficar acima do que aqueles que deram a vida pra gente. O tomar, gente, é tomar para si da forma como eles são, com as que porque os defeitos, vamos pensar ali, as dificuldades que eles tiveram, elas vão interferir na nossa vida de maneira muito positiva, de aprender a lidar. Eu falo assim: "Gente, não acredite que a gente não vive numa selva, a gente vive numa selva". E às vezes quando a casa está muito protegida no sentido de: "Não, não vou deixar o filho ver essa notícia, não vão deixar ele, assistir tal coisa ou fazer tal coisa". Às vezes o filho nasce numa bolha, ele fica numa bolha por um bom tempo, que na hora que ele sai para o mundo é o primeiro a entrar numa relação abusiva e tomar um golpe e fácil, porque ele acredita que a vida funciona dessa forma, né. Então tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento. Claro que a gente não vai sair mostrando muita coisa para as crianças e tudo mais, mas é importante percebendo se eles estão Proporcionalidade. atentos, proporcionalidade ao que dentro daquela época de vida eles já podem ver, o que que a gente vai às vezes ver esses dias eu estava vendo com minha filha, eu falei assim: "Vou pôr essa menina para ver um jornal comigo aqui, ó, para entender as interpretações dela sobre as coisas". Aí a gente estava vendo um jornal, ela falando: "Não, mãe, mas a pessoa fez isso", mas aí eu: "É, filho, fez". Ela: "Não, mas se fosse eu ia fazer assim, assim, assado". Eu falei: "Ai, tô feliz da vida", ela já tá entendendo, ela tá tendo uma maldadezinha, tá entendendo como que o trem funciona aqui. Então, de vez em quando, a gente assiste um filme e tudo mais, perguntar: "Que você teve de percepção?". Minha filha tem 10 anos Isso. hoje, que você teve de percepção desse filme? Às vezes, gente, filme e série e tudo mais, às vezes eles vão vir com muitas ideias, o Ivan, de assim, de coisa que não funciona e muito vinculados a algumas crenças. Ó, Então, assim, aí vários filmes, né, uma vez eu até comentei num podcast, que fala assim: "Ah, então a menina, você prefere ser, então, feliz ou ter dinheiro? Você prefere ter saúde então o que tem dinheiro tá tá doente". doente. Aham. Então, aí um dia eu estava assistindo isso com minha filha, eu falei: "Filha, não quer dizer que uma coisa exclui a outra". Aí a gente trabalha até as questões de Hum. crença, né. Então muita atenção, gente, pra gente sair da infância, o tomar pai e mãe, tá. Então não é um perdoar, é tomar pra si o que eles deram conta de fazer com o que eles tinham. A gente quando você tem filho e tudo mais, você vai começar a perceber o quão difícil é esse lugar, que tanto que eu pertenço, né, e que tanto que eu me aproximo sem sufocar, que tanto que eu me Isso, distancio sem abandonar. isso. Sobre filhos, sobre relacionamento, sobre tudo. Tudo. Então É um contexto, né. sempre tem essa medidazinha aí, É. tá? Quando você fala de tomar os pais, eu falo: "Tomou os pais, você está liberado". Você libera seus pais e libera você. Pais tomados, filhos liberados, né. Isso aí. Porque ali naquele lugar, quando a gente fala de tomar o pai e a mãe, sair do lugar do perdão. Mas a gente vai para um lugar, né, da concordância, do concordes, que vem do latim, passa pelo coração. Então eu dou concordância ao que aconteceu. Eu, quando faço um trabalho, eu sempre falo no final: "É possível agora você escuta com o coração o que eu vou te falar e se você pode repetir.
foi do jeito que foi. Olha se isso te dá um lugar de pertencimento nessa situação, se você está excluindo ainda, ou se você consegue olhar para esse lugar de que os pais também são pessoas comuns que se conheceram e que te deram a vida. Saia desse lugar que a sua criança projetou de que os pais seriam perfeitos. Isso é lá da criança ainda, né? Nós já saindo desse lugar podemos entender que eles estão ali nos servindo com o maior dom que é a vida, né? Chega da vingança, da cobrança, da dívida, do que não tem, e isso indifere de idade, né, doutora? Às vezes Sem nós atendemos uma dúvida. pessoa lá que está lá e está na Travada na dor, infância. travada na infância, foi para a vida, mas não assumiu o lugar do adulto É. que ela precisa assumir, o destino de ser o homem da vida dela, o dono da vida, a propriedade, sem culpar, sem falar: "Foi do outro, foi por isso", não, agora é comigo, Não, agora é comigo. é o típico aceita que dói menos, né, Uhum, Ivan? uhum. O ponto aí, gente, aceita que dói menos. Eu falo que eu tenho essas 4 frases, né, na minha vida, assim, eu sempre, assim, eu falo que é interessante a gente ter umas frasezinhas que norteiem a nossa vida, ou frases ou palavras e tudo mais, para quando a gente passar uma situação é quase uma plasticidade cerebral, gente, a gente tem uns caminhos aqui, e que são construídos no cérebro ali, até da forma como a nossa, vida acontece, o jeito que a gente vê em relação a pai e mãe e tudo mais. Então eu gosto de traduzir para algumas palavras, às vezes, ou algumas o típico aceita que dói menos. E o que eu uso de 4 palavras, que eu tenho até um quadrinho lá em casa, que é: eu entrego, confio, Eu adoro. aceito e agradeço. Então essas 4 palavras, gente, ela faz uma diferença na nossa vida, porque quando você está passando uma situação difícil, que às vezes você está, né, especulando sobre um monte de coisa, às vezes as pessoas têm uma tendência a querer voltar ali no passado e falar: "Ah, mas se eu tivesse feito isso", eu falei: primeiro que a mente só vai enxergar, os olhos só veem aquilo que a mente está pronta para compreender. Então, se a gente voltasse, a gente não tem a experiência, você não ia saber de qualquer jeito. E quando você passa por aquela situação, você cria uma nova estrutura e fala assim: "Ah, entendi. Então agora, se acontecer novamente algo parecido com isso, eu consigo ir para esse caminho". Então, utiliza essas 4 palavras, mas faz um quadrozinho, Lindo. escreve na geladeira, coloca: "Eu entrego, confio, aceito e agradeço", porque isso facilita tanto o nosso entendimento e traz uma tranquilidade tão grande Tão pra grande. gente, é tão a gente gasta tanta energia tentando culpar ou julgar alguém, principalmente pai e mãe, principalmente De pai e pai e mãe. mãe, né. Então assim, ó, gente, é o que tem pra hoje, eles deram conta de fazer isso dentro do que eles tinham, no contexto. Falando da diferença dos filhos, eu fiquei pensando na época da pandemia. Gente, pensa uma mãe que teve um filho ali 1 ano, 2 anos antes da pandemia e a mãe que teve filho na pandemia. O meu sobrinho nasceu na pandemia. Olha a diferença de percepção sobre tudo, sobre dinheiro, sobre tempo em casa, sobre, ansiedade, às vezes o povo ficou muito ansioso, tem criança que vai ter amado a pandemia porque a mãe ficou e o pai ficaram mais perto, tem crianças que vão ter odiado porque os pais deprimiram e ficaram Imagina uma mãe que distantes. não ela não sabe se tem vaga para essa data, que foi o que aconteceu, não sabe, não, você tem que vir para cá para o hospital. Então imagina o que que essa criança também recebe de emoção, de carga emocional, né. E a É. gente vê esse contexto, nós que temos um olhar, assim, digamos, o olhar, né, da cura que a gente vê, a gente consegue entender que não é só daquela criança que está agora com 4, 5 anos, é daquele movimento, daquele nascimento dela. Então, como você falou, não tem como não olhar para aquele filho com outro jeito e ver qual que é a demanda dele, né. Eu falo muito isso, o primeiro filho, ele é: "Eu vejo você", tá ali, ele abriu o caminho. O segundo filho já é mais sensível, já é mai aí ele gosta que a gente fala para ele assim: "Eu sinto você". E o terceiro já é assim: "Ai, me larga, pelo amor de Deus, me dá sossego". Então cada filho, né, ele tem um lugar, e não é que um seja melhor do que o outro, é que um tem uma percepção da vida, uma sutileza na alma, né, e isso que é a beleza, né, de cada um ter, esse lugar, essa unicidade que faz o quê? Que faz para a vida. E depois que a gente consegue entender todos esses movimentos, a gente pode chegar numa vida de adultos, né, doutora? Podemos, passando pela adolescência aí. E a adolescência, Ivan, eu falo assim, pra gente entender um pouco assim, né? Porque, gente, é difícil a adolescência pro adolescente e pros pais do adolescente. Por que que é?
quando a gente recebe da infância, na adolescência já começa a cortar o cordão umbilical, você já começa a trabalhar muito a questão da autorresponsabilização e já começar o filho, porque ele vai começar a interpretar o mundo lá fora. E ele vai desenvolver uma agressividade que ela é mais alta, porque até porque para o adolescente mudar de fase, né? Então é a fase onde ele tem que definir escolha de relacionamento afetivo, de Profissional. profissional. Então, o que que eu quero fazer? Eu lembro eu falo que eu sou psicóloga por causa da minha adolescência. Porque na adolescência eu tô assim, gente do céu, acho que foi a pior e a melhor fase da minha vida. É uma fase intensa, Boa. positiva de descoberta e tudo mais, mas ô fasezinha, a parte hormonal ali, né? De alteração, de agressividade, que nem a gente se aguenta, de oscilação, de tristeza, de felicidade. Você acorda péssima e depois você fica ótima, depois você fica péssima de novo. Então, aí eu falei assim, gente, nossa senhora, isso aqui não tá fácil, não. Aí eu lembro que eu falei, eu nunca vou esquecer o que eu passei na adolescência para eu poder ajudar os meus pacientes na hora que eles estiverem, eu falar assim, porque eu lembro que, às vezes, né, escola, às vezes mãe, É, pai, às vezes, eles falam assim, né, você não viu o que que é nada, você não viu o que é sofrimento, você não viu o que... Mas, gente, contar a adolescência, eu acho que é a parte que a gente mais sofre. isso aí é lindo quando você fala disso, de você entender o que você viveu para servir o outro, né? Eu falo muito isso. Quando eu sei de mim, eu sei do outro. Então, quando você consegue entender e que isso vai virar força, porque nós falamos muito de criança machucada, de criança ferida, né? Mas poucos falam do adolescente ferido, né? É, Do adolescente rejeitado, do adolescente que perdeu-se no corpo naquele momento. Então, eu falo muito, vamos trabalhar sua adolescência, me fala um pouco dela. perfeito. Né, eu falo, é tão importante esse lugar, porque ali tem várias escolhas, tem as exclusões, tem o não entendimento, tem uma grande dor de uma transição, né. Eu falo muito isso, na adolescência a pessoa não sabe onde que é o lugar dela, se aquela família é a família, tem aquela dor. Então, às vezes, quando eu atendo alguém que está muito irritado com o filho, eu falo assim: "Você já foi adolescente, ele está sendo agora. Quem que tem mais movimentos para saber acolher, ele ou você?" Porque se tiver 2 adolescentes em casa, não vai dar certo. É. Tem quantos adolescentes em casa? É você e o seu filho? Eu sou muito objetivo no meu atendimento, eu falo muito isso aqui: "Não vou perder tempo não, a cura quem está vivo tem pressa. Então vamos nos curar para a gente sair dessa esfera da adolescência que você parou aí e está disputando quase quem que vai vestir tal roupa dentro de casa", porque isso gente, isso acontece, ó, É. num minuto, a disputa. Às vezes a mulher tem uma dificuldade da adolescência, o pai empurra aquela adolescente de perto dele, né, e ela: "Não, É. meu pai não", né, porque tem várias questões que nós não precisamos de falar. Então, tipo assim: "Não, mas meu pai", não, espera aí, agora é o seu momento de você começar a caminhar para o seu adulto. É a partida, é o caminho. É. E por isso que eu falo assim, qual que é a medida, né, da adolescência ali pra gente ver? Aí eu falo assim, eu falo assim: "Gente, sabe porque às vezes, gente, eu atendo situações e tudo mais que eu vejo que a pessoa tá ali 40 e poucos anos, 50 anos, 50 e pouco, que ela tá na adolescência. Aí você fala assim aí às vezes acontece de eu atender e falar assim: "Não, porque não sei o que da adolescência", a pessoa: "Cristine, mas a pessoa tem 40 anos". Aí eu: "Mas não adianta, não saiu da adolescência". A adolescência, pra mim, o norte, assim, ou quando você fala assim, o fechamento de ciclo da adolescência para a idade adulta é autorresponsabilização. É quando a pessoa começa a puxar para si a responsabilidade da vida dela, da forma que se comunica, ela começa a entender como que a vida funciona, entender isso, É, aceitar, entender como que eu posso melhorar aquela situação, porque às vezes minha comunicação está sendo agressiva. É se responsabilizar. Então, para mim, a mudança da adolescência para a idade adulta é a autorresponsabilização. É difícil essa medida, gente, porque a adolescência está estendida, né, tá uhum, começando mais cedo, tá acabando mais tarde, essa parte até de formação cerebral, e a gente vai vendo que às vezes os pais ficam meio perdidos. E eu falo, é a hora de você começar a deixar ter uma liberdade vigiada. Então você vai dar uma liberdade vigiada para o filho, então você vai falar assim: "Ó, vamos deixar ver aqui ele fazendo", aí você orienta uma vez, não adianta o adolescente quanto mais eu falo, menos ele ouve. É inversamente proporcional. Então a gente orienta, fala: "Filho, nó, eu sei que isso aqui é difícil, acontece isso, mas tenta ficar atento a isso", uma conversa, aí você dá uma liberdadezinha, aí você vai ver como que ele vai lidar com aquela liberdade se ele conseguiu passar para a próxima etapa. Aí você vai passar para a próxima etapa, não adianta proibir tudo, porque se você proíbe tudo, a tendência é eles, saírem para a idade adulta. Exemplo, às vezes vai estudar fora, aí fecha tudo aqui, de uma hora para outra ele vai morar em outra cidade para estudar, ele tem zero visão de vida,
Não maldade foi ou preparado, né? zero. Então, assim, por isso que a gente vai dando uma liberdade vigiada. Às vezes eu brinco lá no consultório, fulano, a gente tem até os 18 anos aqui, ó, pra gente trazer uma sensatez ali, para eles entenderem mais ou menos, para eles entenderem a consequência. Deixa errar pequeno. Às vezes a Cristina, eu sei que isso vai dar aí, mas deixa dar. Erra rápido, né? Erra Pra consertar o rápido, erra erro. pequeno, porque senão eles erram muito grande no futuro, porque não tem noção da consequência, Lindo né? isso. Então, por isso que a gente na adolescência vai vendo essa transição, vai entendendo que eles têm uma agressividade maior que é desenvolvida para mudança de fase, porque a agressividade ela é uma força propulsora. Ela faz você subir um degrau. Se a gente fica acomodado, se a gente não tivesse essa agressividade, você fala, ah, eu vou escolher não. O que que eu vou querer fazer de coisa, não? Ah, vou sair da minha casa, não. Ah, não vou Ah, fazer tal não, coisa, quero não. não. Ah, Não, quer não. não. Tipo assim, né? Não vai tomar decisão. Então, essa agressividade ela é positiva como força propulsora. E não é ficar julgando, falar com o filho, ah, aborrecência, ela vem uns aborrecente chato e não sei o quê, porque tá difícil para eles, gente. Mas também não é ser permissivo. Então, né? É Mas equilibrar. coitado, ele tá passando pela adolescência. Não. Autorresponsabilizar, vai dando uma liberdade, você vai ficando atento para ver se eles estão conseguindo lidar com essa liberdade positivamente. Ora puxa um pouquinho, ora libera mais um pouquinho, até eles entenderem a vida como funciona, para sair para a idade adulta com menos prejuízo. Menos prejuízo. E aí nós chegamos no nosso início da nossa fala, o quanto que é importante essa cura emocional, porque se você está mais curado emocionalmente, se você tem essa maturidade, você vai saber lidar muito mais com um filho adolescente, com o relacionamento, né, com o trabalho. Então, o amadurecimento, ele permeia por vários pilares da vida. Eu falo muito isso, às vezes eu posso ter uma empresa, uma mega empresa, eu tenho um avião, tá, beleza. Mas você tem emocional? Às vezes a pessoa consegue comprar um avião, mas ela não consegue ter o emocional. Então nós temos que entender que esse lugar da cura, ele nos leva também para um lugar, às vezes, até da humildade, de aceitar que nós precisamos olhar para aquele movimento que está adoecendo o meu sistema, a minha família, os meus colaboradores, porque nosso movimento de cura, ele vai para um outro lugar das pessoas se curarem com a nossa cura. Quando eu faço algum movimento, alguma palestra, eu falo assim: olha, que vocês voltem para casa melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, porque é um todo, eu não melhoro para uma coisa na vida, né, eu melhoro para o todo. Então, quando nós falamos dessa cura emocional, nós falamos dessa concordância com a vida, com esse fluir dela, e a vida também ela vai existir vários problemas, porque problema também é a vida acontecendo. Eu falo muito isso, vamos parar de romantizar a vida, leve ela para a realidade. O que está acontecendo agora é isso. Nós estamos com essa questão financeira. Sim, nós estamos aqui, como nós estamos conversando no caminho, né? Como que é É, importante assumir, olha, agora você não tem dinheiro para isso. isso. Porque eu fico na negação e eu não olho para a realidade. A realidade me dá o quê? Posicionamento. Romantização, eu fico onde? Num lugar de vítima, de negação, de romantizar a vida, né? Fico naquele lugar, é tudo assim. Não. Vamos olhar para um lugar do adulto, que o adulto olha para a vida e fala: "Eu te aceito, do jeito que você chegou, do jeito que você é, eu aceito o que está acontecendo agora, eu preciso olhar para isso, eu preciso tomar essa decisão", né. Porque criança vai ficar ali fazendo só o que gosta. O adulto fala: "Olha, temos que ter uma conversa hoje". Temos que ter uma conversa. Porque o preço de não amadurecer e não ter uma conversa difícil, ele é muito mais caro do que tê-la. E é engraçado que você falou, tem assim, é tão importante da gente pensar, né, gente? Aí você falou essa questão, às vezes a pessoa tem um avião e tudo mais, e às vezes ela não consegue sustentar aquilo. E quando a gente, eu faço isso muito no consultório, eu falo assim, uma coisa está muito interligada à outra. Total. Só que tem gente que às vezes desenvolve muito na parte profissional Uhum. e ela deslancha financeiramente, assim, né? Ela entra para essa coisa da conquista financeira. Só que, gente, o princípio é o mesmo. Quando a gente entende que é tudo todo assim, eu me au porque às vezes a pessoa vai lá e ela se autorresponsabiliza, ela chama a responsabilidade para si no sentido de: "Nossa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou correr atrás, eu vou falar com tal pessoa, eu vou construir novos negócios". Aí ela chega na casa, ela vira um menino na casa, né, ela vira Disputa uma lugar com a criança, criança, briga por causa da bola. por causa da bola. Então, aí chegou e coloca na posição ou do marido ou da mulher ali, vira e fala assim: "Ai, mas você não fez tal coisa, mas aqui você não".
Você fala: "Gente, acabou de vir uma pessoa fenomenal profissionalmente aqui", e ela deu uma infantilizada na estrutura da casa. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa ali e ela estava falando: "Ah, porque não sei o que aí chegou em casa e tal, não sei o quê". Eu falei e estava reclamando, a pessoa estava reclamando do estágio, tipo assim, dos estagiários. Estava Uhum. lá: "Ah, porque estagiário não tem proatividade, não tem isso, né". E ela contou o negócio, quando chegou em casa, ela estava, tipo assim, não fez nada, e aí a esposa veio dando uma cobrada. Aí eu tô assim: "Ô fulano, você tá fazendo estágio na sua casa?" Porque ele entrou como estagiário dentro de casa, e entrou como dono e o chefe Uhum. e o empreendedor dentro da estrutura profissional. Eu falei: "Por que que você trocou de lugar assim?", né, como que o princípio é o mesmo, né, o posicionamento do trabalho, pensa que seu relacionamento é como se fosse um sócio. Sócio. Vocês vão alinhar, não existe proibição para o sócio, não existe tomada de decisão Acordos. sozinha para o sócio, existe acordo, né. Só que gente, fica atento a isso, assim, faz essa reflexão. Será que você está ocupando os lugares da sua vida em várias áreas da mesma forma? Ou você está sendo infantil, na parte de relacionamento? Ou você está sendo infantil em relação ao dinheiro? Porque criança é que compra tudo que quer. O adulto, ele vai esperar para ver se tem possibilidade. Ele vai ver, ele não vai ter um prazer imediato, ele vai pensar a longo prazo. Então, assim, às vezes num ponto financeiro você está sendo infantil, às vezes num ponto do relacionamento você está sendo infantil. Você Isso. percebe? E quando a gente Percebo. começa a entender cada lugar e cada ciclo, porque também às vezes, né, às vezes a gente isso a gente se vigia o tempo inteiro. Às vezes eu vou chegar lá em casa tão focada e tudo mais, que eu vou pegar para minha filha de 10 anos e começar a colocar ela no lugar mais adulto. É como se eu não considerasse assim: "Calma, eu tô chegando num lugar onde é uma criança de 10 anos", igual você falou, que não tem a estrutura ainda, Uhum. até pelas oscilações hormonais, aí eu tenho que entender, o que que eu tô pedindo para ela, o que que eu tô alinhando com ela. Às vezes eu tô alinhando como se fosse um adulto. Então a gente vai começar a parar, ouvir o outro, né, acontece muito, às vezes, as pessoas falarem comigo: "Até ontem eu estava criando meu filho, ó, essa é a hora de fazer dever, essa é a hora de não sei o quê, essa é a hora disso, tã-nã-nã". Hoje começa a virar um caos, porque entrou na pré-adolescência. Aí eu brinco com eles, eu falo assim: "Ó, tudo aquilo que você fez até hoje não funciona mais. Funciona mais. Agora tem que mudar a Não é garantia configuração". para nada. É garantia para nada. Agora é mudar a configuração. Agora é um adolescente se preparando para ser adulto, que a gente vai trabalhar mais autorresponsabilização e a gente vai deixar eles caminharem mais sozinhos do que quando eles eram criança, até para a gente ver essa medida. Então a gente vai mudando de fase, né, Ivan, pra entrar na idade adulta. Ô gente, quem de vocês aí passou pela idade adulta? Porque agora a gente vai começar a É falar da agora já idade adulto. adulta. Quando você fala disso, eu me lembrei aqui, né, dessa questão dos pais chegarem num atendimento um dia, né, um pai de muito sucesso, de muita prosperidade, tudo uma questão com o filho já, né, formado, médico e tudo, e o filho não indo muito para o mundo, e ele reclamando de algumas coisas, aí eu falei: "Mas você já olhou para a força dele?". "Não, mas isso". Eu falei assim: "Você consegue ir para o hospital e dar um atestado de óbito e a família toda em cima de você e perguntar se você matou aquela pessoa, se você salvou?". Então, seu filho também tem força. Vamos olhar que ele não consegue olhar para algumas outras coisas que você gostaria que olhasse. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Falei para o seguinte: na potência que você tem para ser empresário, para fazer sucesso, para negociações, você tem usado essa potência para ser pai também? Aí houve aquele silêncio assim. Aí eu falei: quando você quiser me responder. Perfeito, Ivan. Aí eu perguntei: transfere a potência que você tem de um homem de negócios também para ser pai. Você vai embora para casa mais cedo e fica do lado dele, você fala: "Vamos dar uma caminhada aqui". Você mostra pela presença do masculino? Ou você ainda olha para isso com um pouco de timidez, de achar que o seu filho não está tão próspero do jeito que você falava: "Se fosse no meu tempo", o "se" ganha, porque o "se" é lúdico. Então eu quero te trazer para a realidade. Aí você vai embora com essa pergunta para casa. Perfeito. E é bem isso, né, Ivan? Eu acho que o ponto que é o que você falou, né? É você enxerga o outro, né? Por isso que eu achei uma vez eu vi um filme falando sobre isso, é tipo, eu vejo você. Eu acho que você fala, o eu te amo, eu acho que ele tem menos significado do quando você olha para o outro e fala, eu vejo você. Então eu vejo o adolescente dentro da adolescência com as dificuldades que tem e tudo mais, não é ser permissivo, gente, porque senão Estou aqui. porque senão as pessoas falam assim: "Ai, coitado, né, adolescente, mas isso é difícil", ou "Ah, não, mas é criança". Eu falei: "Não, mas isso é uma criança mal educada".
Não confunda, né? Porque às vezes o povo também começa. Porque a gente tem que ir para os dois extremos aqui. Porque às vezes o pessoal Total. ou tá totalmente permissivo. E muita atenção para isso, porque às vezes quando tem um pai muito rígido, você vai muito para a permissividade. Eu quero fazer o oposto que meu pai fez. Você não tomou o pai do jeito que deveria. Você entra na linha de eu vou ser o oposto do meu pai. Aí você é muito permissivo. Aí a criança começa a dar problema pelo excesso de permissividade. Então, gente, vamos trabalhar muito. Eu vejo você, eu vejo o meu É filho muito além do criança, falar "eu é vejo muito você", é mais. muito além, né. É, Vejo você, ele vai para um lugar é, de acolhimento, de falar assim: é. "Pode contar comigo, eu estou aqui", né. Eu falo, a linguagem, ela precisa ir para um lugar também de chamar o amor de volta. Hum, Às vezes o amor distanciou, então eu chamo ele de é. volta, vem para cá, né. E outra coisa, dá trabalho sim ser adulto, né. Dá trabalho ser um homem maduro, dá trabalho ser uma mulher responsável com ela mesma, não é um lugar de brincadeira. A vida não dá para trucar, vale Não dá, 6, vale não, não dá para trucar na vida, né. não Porque eu quero responsabilidade, eu quero liberdade, mas eu estou assumindo a minha responsabilidade, nós estamos aqui falando. Eu preciso ser responsável, a minha boca tem que estar alinhada com o céu, porque eu posso falar algo aqui que, mesmo falando, não estando presente com a pessoa, vai chegar até ela e pode mudar a vida dela totalmente, assim como mudou a minha, da doutora. Então, nós precisamos estarmos alinhados é. e ter responsabilidade. Uhum. Chegar aqui e falar é muito mais do que um podcast para mim. É. É muito mais. Não, e é cura pra gente, né, Ivan? Cura Hoje a gente pra estava vindo gente. de carro, assim, conversando, que a gente faz o podcast antes, durante e depois. A gente faz no caminho pra cá, a gente faz É, antes aqui, a gente ainda toma um cafezinho, ainda come um bolinho, que o Ivan sempre traz, fenomenal. Durante o podcast a gente faz, e depois a gente ainda senta, ainda toma um café também, pra gente conversar o tanto que isso é cura. E toda volta, né, quando a gente vai fazer um novo tema, a gente ainda fala o tanto que aquele tema anterior trouxe de insight pra gente e o tanto que reverbera a muita gente coisa. reverberou, acho que nos 15 dias, quando a gente vai fazer o próximo Total, podcast, né, total, Ivan? total. Então, assim, por isso que a gente fala de tanto, de todo o coração, né? De todo o Porque eu falo coração. assim, quando eu vou vendo lá no consultório, gente, eu atendo umas 10 pessoas por dia, eu vou percebendo no consultório, aí eu vou pensando, gente, esse tema. É igual a gente fala, esse lugar, assim, as pessoas estão muito perdidas. Eu acho que principalmente por rede social. Você pega um videozinho de uma coisa ali, e aí eles falam: "Não pode falar isso com o filho". Aí no próximo vídeo fala: "Tem que falar isso com o filho". Aí no próximo: "Ah, eu tenho que ser esposa troféu". Aí no próximo: "Não existe relacionamento sem troca". Gente, aí tá difícil demais. Então, assim, pegar um trenzinho ou outro, por isso que é tão importante, e é o que eu faço, eu gosto de uma pessoa, eu sinto confiança nela e tudo mais, eu sigo ela ali, eu vou vendo mais ou menos o que que ela fala, né, a gente vai aprendendo muito com pessoas de qualidade, mas assim, eu gosto de fazer esse alerta sempre, sabe, Ivan? Como eu já fiz curso de digital, como que o pessoal faz vídeo, gente? Fica muito atento pra vocês não ficarem olhando fake news e olhando, cada hora uma coisa e levar muito a sério tudo que o povo tá falando, porque às vezes a mesma pessoa, ela coloca um vídeo falando: "Ah, vacina faz mal". Aí ela coloca o outro: "Vacina é a melhor coisa da face da terra". Ela posta os 2, o que não deu visualização, ela arquiva, o outro ela impulsiona. Então, assim, às vezes a mesma pessoa, ela vai Fala colocar coisas 2 diferentes, né. situações opostas, igual isso: "Ah, o importante é ser esposa troféu, o homem tem que fazer tudo, você não faz nada". "Ah, não, o importante é dividir conta e tal". O que deu visualização, a pessoa impulsiona, o que não deu, ela arquiva. Então, ela não fala sobre a realidade, sobre o que que a gente, né, que tem essa porque a gente toma um cuidado para o que a gente fala, né, Tem que Ivan? ter, eu acho, maturidade total É, nisso, é, respeito. Nós é, precisamos de saber muito o nosso é, lugar. E nós é. também, como terapeutas, como pessoas Uhum. que curam e estão sendo curadas também com o que falam, É, nós também tivemos demandas familiares e temos o tempo todo. isso. Nós só estamos falando de Uhum. cura com o que a gente tem. E quando a É, gente chega nesse lugar do adulto, é preciso entender que aqui é no ombro a ombro, né? O adulto, ele sabe que o lugar dele é um lugar que pede a ele responsabilidade, assumir o que é dele, não dá para você ficar negociando com a sua criança, uma hora você está na criança, uma hora você está no adulto, não dá. Você precisa de entender que o adulto é quem olha para a decisão. A criança fica de birra. é. E eu E é te com as pergunto, né, consequências, né, consequência, eu falo Ivan? muito isso, quem está resolvendo a sua vida? Quem relaciona? É a sua criança ou seu adulto? Quem faz dinheiro? Sua criança ou seu adulto? Não, realmente, então
Tá vendo que a resposta é sua? Ela não foi minha, eu só te perguntei. Você já tem ainda fala assim: "Eu te perguntei, você viu que você nem gaguejou?". Então Adorei. então a resposta já sai, e eu também quando eu pergunto alguma coisa que a pessoa já demora a responder, eu falo assim: "Já me respondeu, tá?". Porque ela não tem a clareza. Se ela tivesse falado assim: "Meu adulto", ela fica pensando. Então naquele pensamento nós, com o nosso olhar já de, né, do dinâmico do atendimento, que tem que trazer ali também, eu acredito, resultado, porque para mim um atendimento que não gera um resultado para mim, não é esse lugar, eu não fico nesse lugar, olha, isso não é para mim. Eu não fico naquela enrolação do movimento. Então eu acho que isso também é assumir esse lugar adulto, que agora é o lugar que nós vamos falar do adulto. Então a Isso. criança não fica na sala. Criança agora, É. né, é o adulto que vai escutar, não é, doutora? É isso aí, e a verdade nua e crua, ela É, aceita que dói é. menos. Aceita que dói menos. Ô Ivan, e esse adulto é isso, assim, o que que a gente percebe, gente, que é o mais difícil? Tanto que eu morro de rir, porque tinha uma almofadinha, assim, de coisa de uma vizinha minha ali, que trabalha com psicologia também, tem uma almofada que fala assim, você não tem que nada. Eu falo que gente, por que que o ser adulto, às vezes, é tão pesado e é tão difícil? Porque, às vezes, o adulto, ele entende que ele tem só obrigação e ele não tem decisão sobre a vida dele. Então, eu adorei essa almofada, tem, eu vou trazer aqui o podcast. Você não tem que nada. A gente faz assumindo as consequências do ato. Para coisas pequenas, às vezes, a gente leva tão no automático, a gente fala do amor cego, né? Quando a gente não entende o que que eu quero da minha vida, onde que eu quero chegar, intencionalidade em relação a tudo. Eu quero um relacionamento afetivo? Eu tenho que primeiro pensar isso, porque às vezes eu falo assim, ah, mas eu tinha que ter, né? Um relacionamento, todo mundo tá namorando. Não, eu quero ter. Quando eu tenho um relacionamento adulto afetivo, eu tô disposto a ser recíproco. Uhum. Eu tô disposto a fazer pelo outro, entrar naquela engrenagem de que eu faço para o outro e o outro faz por mim. Eu quero crescer profissionalmente, eu estou disposto com a consequência do crescimento, às vezes de parar de pertencer à minha família porque todo mundo faliu, né? Às vezes, independente da questão, eu quero não ter filhos. Eu posso tomar completamente essa decisão. Eu não quero ter filho. Eu estou disposto a bancar essa decisão? Então, assim, as decisões, gente, o ser adulto, ele vem um lado muito positivo, porque ele vem uma liberdade gigantesca. O que eu sinto, Ivan, até eu vejo muito no consultório, é a pessoa achar que ser adulto é pagar boleto. Já viu um monte de postagem sobre, adulto, não quero mais ser adulto, porque é só pagar boleto e ter responsabilidade. Mas é porque você não está entendendo a parte positiva do ser adulto, que é uma liberdade gigantesca e que é o tomar para si as decisões e falar: isso aqui deu errado mesmo, hein? Vacilei nessa decisão aqui. E ajustar essa rota para alguma coisa que você fala: não, mas eu quero chegar nesse lugar aqui mesmo. Aí eu quero ir lá para Belo Horizonte. Aí, ai, mas aí, eu sabia que eu não devia ter vindo, tá vendo? Aí teve engarrafamento. Gente, eu quero Belo Horizonte, eu sei que vou pegar engarrafamento, eu sei que eu tenho que ficar tantas horas de antecedência. Pode acontecer, pode acontecer. O viver traz essa. É igual você falou, é a vida acontecendo. A vida acontecendo, você vai ter questões, dificuldades. Mas quando você entende que a liberdade não tem preço, né? Então, as escolhas, você pode entrar e sair do lugar que você quiser, a hora que você quiser. Eu acho que é uma coisa tão fenomenal. Eu adorei isso aí da liberdade, gente, eu adoro. Eu falo assim, eu sou um constelador, eu sou Roots, eu pego todos Eu os também. os movimentos, e eu lembro de um senhor que eu honro muito lá da minha cidade, e eu adorava quando ele falava assim: "Quem precisa faz cara de quem merece". Se eu preciso de estar ali naquele lugar, eu vou fazer uma casa de que eu mereço. E ele sempre falava o seguinte, dessa questão da liberdade, olha que lindo, ele falava assim: "Muito melhor eu comer gordura com farinha na minha casa do que carne num lugar que não é meu". Então a sabedoria Adorei. dele, um homem que era assim, que não tinha, como diz meu pai, não era letrado, e ele É. tinha uma e olha como que é verdade, tem coisas que são, assim, Demais. simples, então eu falo muito isso, conversa com alguém que veio primeiro, a sabedoria dele, olha que lindo isso, né. É. Então, às vezes nós estamos pagando um preço, outro dia eu li um texto, até mandei para uma pessoa que eu conheço, que estava nesse movimento, falei assim: "O falso conforto de morar com os pais na vida adulta". Nó, que legal. Então nós precisamos desse lugar de entendimento, não estou falando que tem nada de errado de você morar na casa da sua mãe, Uhum. tal, não tem nada de errado. Porém, você tem que estar curado emocionalmente, senão você vai estar com 50 anos morando com a sua mãe e ela perguntar: "Não chega tarde". Um homem de 50 anos faz o quê, gente? Ô, Hum. espera aí,
Eu concordo completamente sim, Ivan, porque o que que a gente vê, gente, às vezes, né, a pessoa: "Ai, Cristine, mas aí eu tô ali na casa dos meus pais, uma casa grande, uma casa, Hã. tipo, Aham, confortável e tal. é, com Aí eu não tudo. tenho condição para ir para um lugar tão grande e tal, vou pegar", eu falei: "Deixa eu te contar, isso não tem preço". Falei: "Você pode ter um quartinho ali pequenininho com coisa, mas você deixar a comida na geladeira, ela vai estar lá na geladeira do jeitinho que você colocou. Você poder voltar a hora que você quiser, você poder chamar quem que você quiser para sua casa, você poder configurar na sua casa o jeito que você quiser. Ah, na casa dos meus pais eles gostam de muito entulho, eu gosto da minha casa de nada, um trenzinho clean, um É. trenzinho aqui, outro acolá. E você fala e eu: "Gente, e é minha casa, e eu posso colocá-la do jeito que eu quiser". Então assim, uma vez eu estava até falando isso, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando: "É, não, porque aí eu tenho minhas obrigações", eu: "Que obrigações?" Tipo assim, aí ela limpar a casa, sei lá, 2 vezes por semana. Eu: "Primeiro, da onde que você tirou essa medida? Quem falou que o certo é limpar a ca como se tivesse certo. Uhum. Você escolhe, se você quiser falar assim: "Eu quero limpar uma vez por semana, eu não quero limpar, eu quero contratar alguém, eu quero limpar todos os dias". Gente, você decide. E outra coisa, isso é uma obrigação sua? Da onde que você tirou? Falei: "Vamos mudar a palavra obrigação?" Porque ela começa a ter um significado que não faz sentido. Obrigação. Você percebe? Concordo. E pra isso ela tem que ter vindo num amor cego, que a gente fala que é uma repetição, que a lealdade familiar é uma repetição, que você não para pra raciocinar. Automaticamente você tá fazendo algo que você aprendeu na casa dos Lealdade. seus pais Lealdade. e que você acha que é uma verdade, mas quem falou que eu tenho que fazer dessa forma? Então por isso que o adultecer, do jeito que as pessoas interpretam, ele tá ficando muito pesado. E por isso que às vezes a pessoa ela olha lá pra frente, eu dou o exemplo, é como se fosse um passarinho na gaiola. Aí você abre a gaiola lá e ele fala assim: "Ah, não vou sair daqui não". Porque lá tem gato que pode me pegar. Gente, mas tem um voo fenomenal, É. tem um céu inteiro todo para você ali, para você voar para um lugar, para você conhecer diferente. Então tem um lado positivo. Por isso que muitas das vezes a gente vê isso cada vez mais, os filhos ficando adultos na casa dos pais, um falso conforto. Eu amei isso, vamos ter que até Bacana fazer isso. sobre. Bacana É isso, um né. falso conforto de É. estar na casa dos pais. Ô, gente do céu, mas aí já começa a fruta apodrecer no pé. E a vida vai te cobrar. E aí eu adoro isso aí da eu A falo assim, fruta e olha, apodrece no eu tenho pé, mais uma que você gente. gosta, eu falo: "Tem fruta que É, apodrece e não amadurece", é. né. Então olha como que você tá ali, ó, você tá lá naquele lugar e eu falo muito isso: "Olha, a vida vai te cobrar a sua falta de posicionamento". Vai. A vida vai te levar para esse lugar. Você precisa uma hora entender que é com você, que é você que tem que ser o responsável. A vítima procura aliado. Não dá para ter uma justificativa para tudo que está acontecendo na sua vida. Justifique com o que você tem dentro de você, com o seu conceito de vida, porque o adulto ele vai fazer aquilo que é necessário. E tem horas que nós fazemos, né, eu tomei decisões nos últimos tempos de assumir o meu lugar aqui, foi o quê? Uma decisão de um adulto, uma criança não e se eu tivesse no ego então? E se eu vou com um Pensa. ser egóico? Eu não conseguiria tomar uma decisão, porque muitas vezes boas soluções não são encontradas, porque eu não quero perder a importância. Eu não abro mão de perder a importância. Quem está mais importante na briga do casal? "Ah, sou eu", tá, espera aí, mas o que que é para você ser importante? Qual que é a solução que você olha? Porque às vezes nós não olhamos para uma solução, nós olhamos o tempo todo para as divergências, para o que não funcionou, e o nosso adulto, eu acredito que o mundo está pedindo da gente mais praticidade. Sem dúvida. Tô Mais errado não, né, doutora? praticidade e eu acho mais, assim, eu estava vendo uma entrevista com o Augusto Cury, achei legal um negócio que ele falou assim: "Gente, a gente tá numa época de vida de muito mais apontar erro do que É, validar, coisas positivas". Então, às vezes você tá lá e o tempo inteiro e falando sobre isso, eu lembrei de uma situação que a gente estava conversando antes, da gente falando sobre a nossa casa, né, a casa ali do adulto, do seu espaço, que do pode ser no cheiro. relacionamento, do cheiro, que a gente estava comendo um bolinho, gente, contar pra vocês, e tava um cheirinho de bolo que eu falei que eu quero o cheirinho de bolo de casa, né, tipo assim, de casa. E a gente tá falando o quão a casa ela é sagrada pra gente, o quanto que a gente chegar na nossa casa, ela é paz, ela é sagrada, ela é, sabe, perguntar ao outro como que ele tá, falar que o dia foi difícil, assim. Tentar, organizar as energias dentro da nossa casa ali, né, onde a gente recupera as energias. E às vezes a gente tá muito mais para apontar erro, então tá lá um fazendo: "Ah, mas você não fez isso. Não, mas aqui, fulano, você fez tal coisa, mas isso aqui". E aí começa a ficar desgastante demais, aí o relacionamento passa a ser uma coisa ruim,
né? Parece que nem por escolha, né? Vamos Verdade. pensar assim. E a casa passa a ser um lugar que o povo começa a não querer voltar para casa. É. Gente, isso está Não muito tem errado. von Nossa, Não, não querer voltar para você casa, a gente tem falou que ficar atento. ontem em uma conversa, eu tive essa conversa e falei: "Se você não tem vontade de voltar para sua casa, imagina os seus pequenos como que eles estão lá dentro. Essa responsabilidade dessa energia dessa casa é sua. Você é a pessoa adulta da casa. Você precisa de curar esse lugar para que os seus filhos fiquem à vontade". Porque o que acontece muito? Eu olho para as coisas e eu não tomo uma decisão, porque eu tenho medo de não pertencer à minha família, eu fico na lealdade, porque na minha casa minha mãe sofria, então a minha casa não pode ser leve, porque eu vi sofrimento. Se a minha casa é leve, eu estou distanciando daquele lugar que eu vi, daquela dificuldade. Por isso que eu preciso me curar emocionalmente. A emoção me sustenta para eu ficar num lugar de sucesso, no lugar de ter dinheiro e ter a minha solitude, porque o sucesso, ele é solitário sim, não vão minimizar, não vão romantizar, porque assim, a sua vida está aqui, está lá em cima, ou está aqui embaixo, tem dificuldade de gente. Agora, quando está tudo nivelado, vai estar gente perto de você tanto. Agora sobe, vai lá, como diz meu pai, vai lá para riba. É. Vai lá para riba para você ver. Ou senão você vem aqui para você ver. É um lugar, né? É impressionante isso. Então nós temos que ter essa consciência que a nossa cura é a nossa sociedade, que o nosso adulto tem que assumir. E outro dia eu falei aqui na nossa última conversa que as pessoas têm vários acessos à cura, principalmente quando ela consegue olhar para o pai e para a mãe e abaixar um pouco a cabeça, sair desse olhar para o mental, dessas duas pessoas humanas que são comuns e olhar para o coração. Aí eu recebo. Se eu olho para o coração dos meus pais, aí eu posso inclinar um pouco a cabeça e a cachoeira cai em mim, eu tomo aquelas bênçãos, mesmo que eles não consigam me entregar, eu tomo e sigo. É uma grande solução esse lugar de olhar para o coração. Então olhe para o coração do seu pai, da sua mãe, porque aqui, ó, assim como se olhar para mim, olhar para a doutora, vamos ver um tanto de coisa que nós temos aqui no nosso adoecimento que a gente carrega familiar. Porque a gente não romantiza a vida, nós temos questões, Não. né? Estávamos falando aqui da questão de família, então é esse lugar. Nós precisamos de olhar para o amor, mas um amor de um homem e de uma mulher madura, não de Com uma criança, responsabilidade. de um adolescente, de birra, de É. vingança, né? É importante a gente assumir esse lugar e sermos devolvidos a nós mesmos para um adulto mais curado. É, e porque a partir muito da nossa infância, né, é o jeito que a gente na infância, na estrutura de família, é o jeito que a gente entende e que a gente sobrevive, né. Então o que que acontece? Às vezes, gente, a gente vai ter reações, por exemplo, né, às vezes por uma infância difícil que você tenha passado, você vai vir muito reativo, é muito agressivo para a vida. Às vezes numa situação de ser super ter uma super proteção, às vezes pais que fazem tudo, a gente vem muito passivo para a vida, né. Então, quando a gente sai da infância ali, entra para a adolescência, começa a se autorresponsabilizar, entender que vida que a gente quer ter e planejar essa vida de maneira intencional, a gente já começa mais ou menos ter um norte do que a gente gostaria. Entrando na vida adulta, gente, o que que é um relacionamento afetivo na vida adulta? O que que é um crescimento financeiro na vida adulta? Aí a gente já começa a entrar nessas questões que regem a nossa vida, né. Então, tudo é troca. E reatividade, ela não vai funcionar, porque entra a questão E do ego. Então do você vai ego. tentar entrar competindo. Eu vou tentar competir com meu marido, quem tá mais certo. Eu vou tentar tirar vantagem da outra pessoa, porque eu vou ganhar o dinheiro, ela vai ter que me pagar e tal. Quando você começa a entender como que a vida funciona, você vai entrar nas relações de maneira muito equilibrada e no sentido de falar: "Não, fulano", aí você começa a ouvir para compreender. Você fala assim: "Não, fulano, você tá certo, você me falou isso aqui, é verdade mesmo, você acredita que eu tô com dificuldade nisso?". Você vai validar o outro ali, porque você vai entender que aquilo que ele tá falando faz todo sentido. E em algumas situações, a pessoa ela vai falar, às vezes, que tá totalmente ou ela tá querendo avacalhar mesmo, ou ela tá totalmente sem saber, ela vai dar opinião, porque o povo gosta de dar opinião, no palpite. "Ô fulano, agradeço demais o seu posicionamento, agradeço demais a sua orientação, mas realmente é porque, eu tenho vontade disso e disso e disso, eu vou caminhar nesse sentido". Então a gente não precisa Não é ser para esse momento agressivo, não agora, é para né? esse É. momento. Você não precisa ser agressivo, ser reativo. Você ouve aquilo, ouve para compreender, faz sentido? Ou não faz sentido? "Não, não faz para mim", passo. "Obrigado, te agradeço". É. E vida que segue, porque às vezes a pessoa, até por um modo sobrevivência, né, gente, ela vai e às vezes até por uma percepção de É. vida toda avacalhada, ela, né, às vezes disfuncional, ela vai te dar a opinião do que funciona para ela. Então, quando a gente começa a ter essa postura, gente,
o dinheiro ele flui muito mais rápido e mais fácil, as coisas vão ficando mais leves. Ah, o relacionamento afetivo, ele vai ficando tão mais feliz. Às vezes, gente, a gente vira, né, a pessoa falou um negócio que não é da sua opinião, né, você fala: "Eu tenho opinião contrária", mas por que que você vai ficar batendo de frente e falar: "Fulano, ah, eu entendi, é mesmo, não tinha pensado por essa forma". Não é, aí a pessoa fala: "Ah, não, eu sou falso, eu vou falar o que que eu penso o tempo inteiro". Pra que que você vai falar o que que você pensa? Porque em algumas situações que não fazem nenhum sentido, que o outro não vai mudar a postura dele, e às vezes tá virando um embate de competição o tempo inteiro. Às vezes fala assim: "Ah, é o jeito que ele interpreta a vida", fulano. "Ó, legal o jeito que você vê, eu gosto mais ou menos desse sentido e tal", mas você pode interpretar da forma como E você e quiser e que também, né. e que é totalmente diferente de idade, maturidade, né. A maturidade é quando Totalmente. você assume a sua vida, É, e entende que se você não ocupar esse lugar, alguém o fará por você, alguém resolverá em outras gerações, e quando eu falo desse lugar, eu falo do que eu percebo, do que eu constato nos meus atendimentos, com o que eu tenho no meu coração para oferecer para o cliente que confia no meu trabalho, e eu falo: "É muito além aqui do que nós conseguimos ver, é o invisível", né. Eu é. tenho uma história que eu gosto muito de contar, que a moça fazia o pão e cortava um pedaço. E o marido perguntou um dia: "Mas por que que você corta o pedaço do pão?" "Uai, eu não sei, vi minha mãe cortar." Aí um dia eles visitaram a mãe e perguntou à mãe: "Uai, minha filha, sua avó cortava o pão." Aí: "Ah, vamos na casa da vovó, eu quero saber essa história", conversar com ela. "Vó, por que que a senhora cortava o pão?" "Meu forno era muito pequeno, minha filha." Então, às vezes, eu faço coisas e eu estou repetindo coisas que eu não tenho nem aqui. Por quê? Porque eu vi alguém repetir. Outro dia eu estava falando desse lugar que a gente começa a amar o sistema repetindo algumas histórias. E às vezes são histórias de adoecimentos, de dores, né? Eu falo que até quando você não tem essa consciência de que você pode diferenciar sem abandonar, que é É, uma diferenciação respeitosa e amorosa, né? Eu saio daquela história ali para fazer a minha história, porque aquelas pessoas me deram a família que eu tenho, mas aquela família do meu pai, da minha mãe, os meus irmãos são filhos do meu pai e da minha mãe, aquela família é do meu pai e da minha mãe, e eu pertenço àquela família como filho. E quando eu vou achando esse meu lugar no meu sistema familiar, eu me aproprio de mim, eu sei quem eu sou, eu não preciso que o outro me valide, o meu emocional já começa a ter uma oitava de cura e não uma oitava de cobrança, é. né. É E eu diferente. gostei muito quando você falou isso, eu falo que sabe um ponto que eu percebo que o povo ainda fica agarrado naquela posição? É, quando a pessoa ela sai, aí entrou na adolescência, saiu, foi para a idade adulta. Idade adulta, como que eu lido com as relações afetivas? Como que as pessoas ainda ficam agarradas na primeira casa. Ali, muito mais no lugar de filho, a pessoa ela não consegue entrar para o próxima etapa, que é tomar a vida para si, construir uma nova família, porque sabe o que que eu vejo que é o ponto principal? É o honrar pai e mãe, as pessoas confundem honrar pai e mãe com voltar o olhar para o pai e da mãe e viver em função disso. Gente, eu acho que todo podcast eu vou ter que falar isso, porque é onde eu vejo, vão me perguntar assim: "Cristine, quando que você vê que o povo trava?" É nesse contexto. Eu vi um exemplo de uma pessoa falando uma história que eu gostei muito, que eu quero dar o exemplo para vocês, pra gente deixar muito claro o que que é cada lugar em cada etapa, gente. É muito essa questão do carro mesmo. Quando a gente é criança, a gente tá atrás, o pai e a mãe estão ali na frente, né, dirigindo e Isso. a gente nem palpitar pode. Se você virar e falar assim: "Ah, pai, ai, mas eu queria ir mais rápido, eu queria ir para outro lugar", eu falar: "Não, filha, eu que decido aqui e pronto". Então a gente, quando é filho, tá lá atrás e o pai ou a mãe estão dirigindo e eles estão indo para o lugar que eles decidiram. A adolescência, a gente já pode sentar na frente. Então a gente já pode começar a dar um palpitezinho ali na Boa, frente e boa. tudo mais. A idade adulta é a gente dirigindo o carro. Volante é O nosso. volante é Boa, nosso. doutora, E o boa. pai e a mãe, gente, eles na idade adulta, eles já estão lá atrás. Então eles já começam a ficar Me nessa apropriei dessa fala. posição, pode ir lá. E quando a gente casa, não é a mãe que fica na frente, é a esposa ou o marido, gente. Então é o marido e o esposa na frente. O que eu percebo, trava aí. Aí na hora que a pessoa casa, ela mantém a mãe do lado e a esposa atrás. Então, isso é um ponto muito importante, gente. Ou coloca um filho na frente, o marido e a esposa atrás. Aí já começa a desorganizar o lugar. Eu Então.
Falo muito isso, né, às vezes você tá num shopping, você vê que o pai tá lá, as filhas penduradas nele e a mãe pendurada de bolsa, carregando a bolsa. Ela tá totalmente fora do lugar. Aí você já vê que a Totalmente. dinâmica vai repetir em outro lugar. Então esse lugar aí da gente assumir, É, esse nosso lugar de força é, da vida, é também quando eu estou pronto para receber até um julgamento. é. É um preço, às vezes, Ivan, quando você pega para dirigir o carro para chegar, a responsabilidade não é sua. É. Se você parar numa blitz, quem tiver lá A multa é atrás, sua, a a carteira é multa é sua. sua. É, A multa é sua. A pessoa, mas a pessoa estava ali atrás, ela não pôs o cinto e tal, mas eu sei que está dirigindo, eu sei que tem que é, coordenar ali para é, ver se todo mundo tá tomando seu é. lugar. Então, quando a gente começa a entender esse lugar, Ivan, e a gente entender que eu vou para o lugar que eu planejei ir, porque não adianta eu pegar o carro Lindo e não isso, saber para onde que eu quero ir. Onde que eu quero ir? lindo Então você isso. percebe que eu tenho que ser intencional? Eu tenho que planejar e eu vou entender que quando eu tomei aquela decisão, a vida vai acontecer e pode ter um trânsito parado e se a gasolina acabar, a responsabilidade é minha, porque eu que não pus. Então, é isso eu acho que clareia muito o lugar. E quando a gente fala de honrar pai e mãe, honrar pai e mãe não é deixar sua mãe na frente, na hora que você já está casado, é deixar atrás e você ter sucesso de ir para frente. Aí seu pai me falou: "Eu fiz um excelente trabalho, meu filho é bem-sucedido para a vida, ele é feliz, porque aí isso é um efeito positivo, de que a gente fez um excelente trabalho, você percebe? Lindo. Então, aí que eu falo, a gente tendo essa percepção bem objetiva, eu acho que a gente começa a ter clareza desse lugar, Ivan, É. de cada etapa da nossa vida. E dali a pouco os nossos filhos vão estar na frente em outro carro, dirigindo com a família deles, e a gente vai passando para E outro os lugar. A pais gente vai sendo mais abençoando. desnecessário. Mas não entenda o ser desnecessário como algo negativo. Gente, felicidade a gente É, ser desnecessário. é. Quer dizer que você fez um Tem um texto, "As excelente mães se tornam trabalho. desnecessárias", É, é a lindo, boa fala mãe é disso. aquela que É, você faz é. desnecessária, né? Então, quando a gente fala de É, tudo isso, a gente volta ali no nosso sistema e a gente visita a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa saída da casa, a nossa faculdade, o nosso estudo, o nosso servir ao mundo. E aí eu consigo resolver dentro de mim esses mimimis, vou chamar assim, é. familiares, para que a vida olhe para mim, eu olho para a vida e ela fala: "Venha, eu estou aqui", como diz aqui a doutora, "pega o volante que é seu, assume as suas responsabilidades, porque se você for parado numa blitz, quem vai pagar a multa é você. A vida também, ela nos cobra muitas coisas. E outra coisa, gente, a vida não é justa. Uhum. Vai ter É. muitas coisas que vão acontecer. Não, mas isso está acontecendo comigo. Não, peraí, está expandindo a minha consciência o que está acontecendo. Então, o que eu falo do meu coração para o coração de quem está nos ouvindo, resolva com você e com o seu sistema. Saiba o seu lugar amorosamente. Saiba a sua força, a sua história, não negue as suas origens, porque isso é muito importante. E quando eu falo de não negar, é você se apropriar dessa força que vem dos ancestrais, que vem de uma avó, que vem de um avô que batia machado, que construiu impérios com carvoeiras, com coisas que vieram de longe. Porém, hoje você pode fazer do seu jeito. É, hoje você pode fazer do seu jeito. Eu acho que um adulto, resumindo, é aquele que faz do seu jeito agora, né. Sem nenhuma dúvida, gente, porque a vida trava mesmo quando você não encontra o seu lugar, gente, assim, por isso que eu falo, quando a gente encontra nosso lugar, a vida flui de uma maneira tão gigantesca, e quando você é intencional, e quando você para raciocinar, e quando você enxerga as pessoas que estão do seu lado, muito cuidado para não viver no automático, gente. O que eu percebo muito é isso. Eu fui num médico uma semana dessas, assim, aí eu cheguei no médico, o médico não olhou pra mim, ele não olhou, eu acho que ele não sabe quem que eu, ele não me enxergou. Uhum. Aí ele começou a falar: "Ah, isso aqui às vezes acontece por causa disso". Ele falou o oposto da minha vida. Eu falei assim: "Gente, se esse médico estivesse me enxergando, ele não falaria tudo que ele falou do jeito que ele falou", tipo assim, eu morri de rir, porque ele falou assim: "Ah, às vezes, sabe, porque as mulheres são dona de casa, às vezes estão muito pressionadas por ficar dentro da casa o tempo inteiro e às vezes, não consegue falar não". Eu Tipo assim, só a postura que eu entrei já é o oposto do que eu sou, né.
Eu falei: "Não, fulana, assim, te agradeço, mas assim, eu tenho muita tranquilidade com falar não". Tipo assim, eu não tenho essa postura, mas estava num atendimento, às É. vezes, tão Não era acolhimento, era atendimento automático. automático, né. Gente, Eu ele não tenho me uma rece enxergou. eu Eu tenho acho que ele não me viu assim, porque quando você entra, você vê, às vezes a pessoa, assim, tá esgotada, às vezes tá aí eu peguei e falei assim: "Gente do céu, né, nós temos que tomar tanto cuidado, né", porque às vezes a pessoa ela vai entrando tão no automático, às vezes do trabalho, às vezes tá numa empresa, às vezes ela tá tão com uma é. lealdade vivendo no automático, uma lealdade de uma repetição cega, da forma como os pais faziam antes, o jeito que empreendia, às vezes tá tão esgotado, tá cansado, que não sabe o que pode escolher sobre ter lazer, sobre ter prazer, né, sobre, "Nossa, eu tô cansado Outro agora, deixa eu ter podcast já esse, ó. lazer". Ó, Outro vamos podcast aí, ó, já saindo aí, ó. tá Eu falo muito isso quando você fala desse exemplo, muitas vezes num atendimento, eu tenho o meu tempo de escuta para depois eu começar a minha dinâmica, o é, meu eu hoje falo o meu posicionamento familiar, que é uma constelação, é você posicionar na sua família. E tem gente que precisa de um maior tempo de fala, porque ela está guardando uma dor tem 30 anos. é, Então ali eu escuto mais tempo, porque ela gostaria que alguém parasse para ouvi-la, e não para dar uma resposta, mas para acolhê-la. Então eu falo muito isso, que nós precisamos saber a hora que é atendimento, a hora que é acolhimento e às vezes indicar para alguém, indicar um medicamento. Então é essa maturidade e é. para sermos os profissionais que nós somos, porque eu tenho muita responsabilidade no que eu faço, muito, É, eu não brinco com o que eu faço, e tudo que eu me proponho a fazer na minha vida, eu faço bem feito. Meus amigos falam: "Você faz até um café, tem que ser bem feito". Meu sem café é bem dúvida. feito. Então eu falo muito isso, eu não brinco com a dor do outro, porque eu também já tive no lugar de ser curado. E isso é muito importante. Então, quando nós estamos falando de maturidade, de emocional mais curado, para ocuparmos esse lugar que nós ocupamos também, é nos pedido muita maturidade. Sem dúvida. E o fazer mal feito, Ivan, é o mesmo preço, Eu é o pareço. mesmo tempo, é o mesmo investimento de fazer bem feito. É. Né, qual que é essa lógica, às vezes, de chegar e fazer assim: "Ah, fazer para os coco", porque, gente, a vida cada dia, assim, eu falo que é uma bênção tão gigantesca, eu falei assim, que eu amo tanto a vida, né, e as relações e as pessoas, a gente começa o povo fala que eu tenho brilho no olhar, a gente tem, né, Ivan? Tem, tem. A gente chega e fala assim: "Nossa, gente, a gente tem um brilho no olhar, a gente tem uma vontade de cura, assim, das Uhum. pessoas enxergarem o que a gente enxerga", porque eu falo que a mente, os olhos só veem aquilo que a mente está pronta para enxergar, gente. Então, quando a gente já entra com uma autorresponsabilização, não é uma autorresponsabilização de sentir culpa, porque a culpa vai te travar. É Doma falar assim: "Ô, gente, é o que eu dava conta de fazer naquele momento. Vamos ajustar a rota, vamos voltar ajustando a rota e fazer quantas vezes for preciso ajustar a vida, né". E se a gente deixar, a gente vai ficar aqui mais uma hora Mais uma hora, fazendo né, gente? Nós já estamos com o tempo podcast. Já lá, estamos né? com tempo. E eu quando você fala disso, primeiro, Hã. gente, eu amo esse podcast, né? Eu Ela sabe, eu falo assim: "Sou fã". amo. Eu sou fã dela quando a mãe dela já vendia uns bolo caro, Tá vendo? E bonito lá, né? gostoso. Abundância na rua São Paulo. Então E eu eu falo isso. também. Nós aqui também temos histórias, fomos crianças, adolescentes, né, buscamos a nossa vida profissional, mas eu falo muito isso, o adulto é aquela pessoa que não perde de si mesma. É, Então o que eu falo é, se você quer saber se você está no seu adulto, pergunte se você tem a si mesmo, se você é a pessoa que coordena, a pessoa que orienta a sua vida, se você é a bússola da sua vida ou se você é bussolado por outras pessoas. Tente entender e acolher que dentro de você também tem a maturidade. Agora o preço por ela, você que vai pagar. A disposição tem que ser sua. é porque a vida trava, né, gente, quando você É, não é, tá no seu lugar, tá. isso. Ai, Ah, já Ivan, acabou! amei, amei. Passou rápido. Passou Passou rápido. muito rápido, Ivan. Thank you. Gente, e não se esqueçam de fazer uns comentários sobre o podcast aí, o que que vocês estão achando. E uma coisa muito importante, qual tema, Ivan, que vocês querem para os Isso. próximos podcasts? A gente tá tão legal, Ivan, que o É. pessoal tá pedindo para participar. Vamos fazer uns outros com uns convidados, sobre temas que são tão Importantes, importantes, que igual a nos gente curam também. que nos curam também e que o que a gente puder fazer de forma gratuita aqui no podcast, e sobre o que vocês estão entendendo que é importante e que está difícil para vocês, escrevam aí nos Isso, comentários qual o tema que vocês querem que a gente aborde, tá, gente? E se inscrevam, né, tanto no meu isso. canal quanto do Ivan, para a gente conseguir fazer mais conteúdo e para chegar mais conteúdo para vocês. Então, Isso obrigada, aí, vamos Ivan. que vamos, né, gente? Até o próximo, que a gente não vai deixar isso aqui com muito Até o intervalo, não, próximo, né? então. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau.